Olá, queridos alunos, eu sou o professor Alexandre. Hoje nós vamos falar a respeito da chegada de Colombo na América. Temos que entender a respeito da balança comercial favorável, ou seja, a questão do mercantilismo, que a partir do século XVI esses europeus eles começam a entender a importância dessa economia interna para a balança comercial favorável. Então essa questão de exportação, venda, ganho, ter o superávit, acabar importando mais, comprar, gastar, a respeito de déficit, começou a tomar uma importância dentro do continente europeu. Na verdade, temos que entender o que é o mercantilismo. E o mercantilismo ele defende que esse país, para ser rico e poderoso, ele tinha que ter bastante ouro e prata. Por isso ele deve ter uma balança favorável, produzir bens de que necessita ou riqueza para adquirir esses bens, apoiar a instalação de manufatura, subsídios de isenção fiscal, formação, tendo em vista sempre a produção, o mercado, aplicar barreiras alfandegárias às importações, ou seja, criar leis para fechar parcerias comerciais com outros países. E dentro dessa ideia do protecionismo são as medidas econômicas adotadas por um país para favorecer as exportações e reduzir ou proibir as importações. Os exemplos é que a gente acabou de falar anteriormente a respeito das taxas alfandegárias. Essas medidas têm por objetivo proteger a produção nacional face à concorrência de estrangeiro. Então quer dizer, já estava se colocando aí um mercado bastante globalizado. E a questão da manufatura era o modo como se produzia, baseado na questão fabril, que era, até então era predominantemente feito manualmente, ou seja, trabalho de artesão, e depois passa a ser organizado em pequenas unidades de produção. Dentro dessa política mercantilista das grandes navegações, surge então a figura desse personagem chamado Cristóvão Colombo, que era um navegador de origem genovesa. Cristóvão Colombo havia estudado as teorias a respeito do formato da Terra, e aí então ele resolveu ter uma conversa com Dom João II, que era o rei de Portugal na época. E a ideia de Cristóvão Colombo é que esse rei o patrocinasse para essa aventura de descobrimento de novas terras. Mas o rei Dom João II achou melhor na época não financiar essa viagem. Então Colombo ele parte para a Espanha, onde havia se formado ali os reinos de Aragão e Castela através dos reis Fernando II e Isabel I, e eles resolvem financiar essa aventura de Colombo. A ideia que se tinha até então é que poderiam sim existir essas novas terras, e se por acaso Colombo descobrisse, com certeza o retorno financeiro seria grandíssimo para essa nação. É bom salientarmos também que a tecnologia existente na época das grandes navegações era chamada caravelas. Quem tinha o predomínio nessas grandes navegações, que eram grandes destaques, eram os reinos de Portugal e Espanha. Cristóvão Colombo chegou no continente americano em 12 de outubro de 1492. Estava sob as ordens dos reis católicos de Espanha, no chamado descobrimento da América. Empreendeu a sua viagem através do Oceano Atlântico com o objetivo de atingir as Índias, e na realidade ele descobriu as Antilhas e mais tarde a costa do Golfo do México, na América Central.
Com a descoberta do Novo Mundo através de Colombo, é um período que marca uma nova era e transforma de forma expressiva a fisionomia do mundo que se conhecia até então, que era baseado apenas nas relações políticas, econômicas e sociais entre os povos ocidentais, ali no caso da Europa, que procuravam novos caminhos para as Índias. E surge então esse novo continente, a América. Essa expansão marítima era de total interesse dos reinos europeus, com destaque para Portugal e Espanha, mais conhecida aí como a Península Ibérica. Eles eram os mais interessados em ampliar as suas possessões territoriais e descobrir novos caminhos marítimos como alternativas para a realização do comércio. O objetivo maior era alcançar as Índias, e essa ideia que se tinha do nome Índia abrangia todo o Oriente, que era o grande abastecedor de especiarias e de novos pontos comerciais de consumo. A menina dos olhos dos países europeus da época eram as chamadas especiarias da Índia. Entre elas estão os temperos que nós costumamos usar no nosso dia a dia, mas que era objeto de luxo na época e era caríssimo, que era a pimenta do reino, noz moscada, gengibre, cravo, canela, entre outros. Dois anos depois, o Tratado de Tordesilhas acaba por dividir o controle do mundo entre portugueses e espanhóis. Nos anos seguintes, tanto os espanhóis quanto portugueses, franceses, ingleses e holandeses disputavam o domínio desse novo continente e a sua exploração dentro daqueles moldes conhecidos do mercantilismo europeu. E a partir do século XVI, a Europa sofre um processo de mudança econômica e sociais, fazendo com que os países europeus passassem a valorizar esse acúmulo de riquezas, ou seja, a quantidade de metais preciosos que cada país possuía, que era o conhecido metalismo. Alguns detalhes importantes na chegada dos espanhóis dentro dessa linha de exploração era a respeito das rivalidades existentes entre as tribos indígenas, ou seja, os ameríndios, que eles encontraram no território. E o espanhol, ele imediatamente colocou a sua superioridade militar a serviço dessa colonização, utilizando armas de fogo, espada, que eram os metais resistentes, cavalo, armadura, entre outros. E houve resistência desses povos nômades e seminômades, principalmente no norte do México, através dos xiximecas, e no sul dos Andes, onde tinha os xiriguanos e os mapuches. Desde a chegada à América dos europeus, eles passaram a impor o seu domínio sobre os indígenas e as suas terras. Já em 1519 teve o primeiro contato entre os espanhóis liderados por Hernán Cortés, juntamente ali com os povos astecas. É possível que os astecas tenham associado os espanhóis a deuses, que segundo suas profecias retornariam para reinar dentro do Império Azteca. Cortés acabou se juntando às populações locais conquistada pelos astecas e tomou Tenochtitlán, destruída em menos de 3 anos. É importante também pontuarmos que esses colonizadores espanhóis procuravam também impor o cristianismo para os povos nativos. E a ideia de servir a Deus, a igreja, para eles era um prestígio social. Os objetivos dentro dessa linha de colonização era explorar e expandir o cristianismo. Dentro dessa ideia surgiu a formação das missões, que eram lugares onde os índios
literalmente eram protegidos por clérigos e viviam em comunidade, com o principal objetivo de separar esses índios de seus líderes religiosos, porque a religiosidade desses nativos era considerada demoníaca. De posse das novas terras, a coroa espanhola criou uma forma de organização administrativa e econômica que visava garantir a exploração dessas novas terras. Com isso foi criado o Conselho das Índias, que era o órgão responsável por elaborar leis, e a sede desse conselho era dentro da Espanha. E para facilitar a colonização na América espanhola, ela foi também dividida em 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais. O vice-rei eram os nobres com autoridade administrativa, ou seja, eles representavam o rei espanhol na América, eram escolhidos entre a nobreza e possuíam também funções militares, jurídicas, fiscais, financeiras, religiosas e administrativas em geral. Também fez parte desse tipo de administração colonial as audiências, que eram formadas pelos ouvidores e possuíam a função judiciária. E com o tempo eles passaram também a ter funções administrativas. E entre os tipos de colônias estavam as colônias de exploração e as de povoamento. A de exploração era típica do sistema mercantilista. Exemplos aí de regiões dentro da América Latina que foram colonizadas por Portugal e Espanha. Tinha grande produção agrícola, trabalho escravo, o pacto colonial era rígido, tinha monocultura. Hoje a maioria desses países são pobres e o interessante é que esses países, na sua maioria, têm um clima favorável à agricultura porque é um clima tropical. Já a colônia de povoamento era feita em pequena escala, para consumo interno, o trabalho era livre, assalariado, existia a ausência desse pacto colonial, tinha policultura, países ricos e o clima subtropical. Dentro dessa ideia de sociedade colonial, a administração ficou um tanto hierarquizada e no topo estavam os chapetones e o clero, que eram espanhóis que detinham altos cargos e privilégios. Abaixo estavam os criollos, que eram descendentes de espanhóis que haviam nascido na América, ou seja, era uma elite colonial que tinha no seu bojo aí os grandes proprietários e comerciantes. E boa parte deles eram integrantes dos cabildos, que eram as câmaras municipais. E abaixo estavam os índios, negros, mestiços, que eram explorados como escravos, dentro daquela ideia de mita, repartimento e encomenda, que era o trabalho servil nos latifúndios, pois esses países eram grandes agroexportadores. Muito importante dentro da organização econômica, o destaque que tinha para a questão da mineração, que era uma das principais atividades de exploração de prata, principalmente no México, no Peru e na Bolívia. E uma das cidades que se destacou aí na Bolívia foi justamente Potosí. Também a pecuária, que teve um destaque na região do Rio da Prata, e teve produtos tropicais que serviam para exportação, que era justamente nas regiões do Caribe. E a agricultura, que instituiu seu modelo de plantação e haciendas, e as formas de trabalho que eram encomenda e mita, ou repartimento. Não podemos dizer que os índios eram livres em sua maioria, pois eles se encontravam completamente subjugados. Eles não possuíam liberdade religiosa, sendo obrigados a se converterem ao cristianismo. Eles não tinham nenhum acesso à vida política e muitas vezes prestavam trabalhos obrigatórios aos colonos.
Existiam escravos africanos na América Espanhola? Sim, mas a mão de obra escrava africana foi utilizada em menor escala, porque tinha uma existência muito grande de mão de obra indígena que se concentrava nessas terras espanholas. Outra peculiaridade que é a marca da presença desses homens nos domínios espanhóis é que a Espanha ela não realizava o tráfico negreiro. Para legitimar a vinda dos traficantes de outros lugares, a coroa expedia o chamado asiento, que era um documento que permitia o exercício dessa atividade a alguns homens específicos, por tempo delimitado, ou seja, eles camuflavam o tráfico negreiro.